a dime. 'Cause at 5 o'clock they take me to the gallows pole. The sands of time for me are running low. Bom, a história de um detento na era antiga, que estava prestes a ser enforcado, ele estava no corredor da morte. A ideia aqui foi tentar expressar algo através da voz, esse sentimento de desespero, esse sentimento de que agora acabou, né? E tivemos aqui algumas técnicas que foram abordadas aqui, dentre elas o vibrato, drives com impostação, né? Alguns tipos de drives específicos, né? Que são vários que nós temos catalogados, enfim. E dentre uns, o que é mais utilizado por esse cantor especificamente é o Power Creek Voice, né? Que foi o último aí, esse gritão que tem, que dá esse crescimento, trazendo essa crepitância e traz essa característica de uma voz muito crescente, uma explosão subindo para as notas mais altas, beleza? Vamos lá, workshop de técnica vocal, né? Então vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou o Rafael Alisson de Souza, tenho 41 anos, né? Sou coordenador de MAES, né? Eu tenho outra profissão além de professor de técnica vocal. 3 bandas aí praticamente, uma quarta já surgindo. A primeira banda chamada, né? Que é a banda de heavy metal progressivo, música autoral e cristã. A segunda é a banda Killer's Mind, um heavy metal tributo ao Iron Maiden. A terceira ali, Separate Ways, que é rock progressivo tributo ao Journey, né? Então são os trabalhos que eu faço, outros que eu já venho fazendo também já há um bom tempo, né, como professor e vocal coach. Atuei ali por quase 10 anos no estúdio de voz Caçoiro, lá na Avenida Paulista. Dei aula ali na escola Juarez Mills. Atualmente também dou aula no Espaço Musical SM em Franco da Rocha. Dei aula ali no Bateras Beach, tanto em Jundiaí quanto na Vila Leopoldina. Faço parte ali interinamente, né, da Procanto, que é a Associação Brasileira de Professores de Canto. Tenho um estúdio de voz Alisson ali que eu estou montando ali, graças a Deus, né? E faço parte da diretoria de um projeto que a gente tem aqui em Morato, projeto social, que é o Morato Rock Solidário, beleza? Então, alguns lugares onde eu já atuei como cantor, né? Participação no CD Quero Adorar, do Rodrigo Martins, a gravação do Gang Vocals da banda Saint, da música Out of Control. Tivemos ali indicação para o troféu Louvemos no ano de 2022, né, com a música Novo Amanhecer, da banda Chamado. Outros lugares ali onde eu já atuei também, Festa do Itaú Unibanco, com a banda 27 Day, Deu Ao Café, Wild Horse Music Bar, Tropical Butantan, Café Piu Piu, com as bandas Hot Rocks e Volume 12, Marcha para Jesus e Francisco Morato, com a banda Regia. Beleza, o que a gente vai ver hoje? Nós vamos falar um pouco sobre fisiologia de voz, cuidados com a voz, a importância de uma rotina de estudos, os cuidados, como utilizar bem a voz, a importância de um bom repertório, técnicas específicas. Beleza? Então, quando a gente fala sobre todos esses tópicos, falando de fisiologia de voz, a gente fala sobre longevidade vocal, né? Então, qual que é a longevidade da sua voz? Hoje a gente vê que tem já alguns velhinhos, né, que ainda cantam muito bem, né, e que conseguem explorar muito bem, tecnicamente falando, todos os ajustes necessários para que ele possa reproduzir
aquilo nos palcos, né? Quando eu falo palco, eu posso abranger muita coisa, ok? Então a gente pode falar palco, os palcos mesmo de shows, palco, a igreja propriamente dita, né? Ou o próprio show que é feito na rua, enfim, são palcos. O banheiro é um palco, entendeu? Então assim, tem que abordar tudo isso, porque tem muitas pessoas que cantam em palcos, tem outras pessoas que só cantam no banheiro, no chuveiro, e tá tudo bem, né? Mas uma grande coisa que é importante é que todos, sem exceção, todos fazem uso da voz no dia a dia. E a mesma voz que é utilizada para falar é a mesma que é utilizada para cantar. Ponto. É o mesmo instrumento que está sendo utilizado ali. Então, quando a gente vai abordar a fisiologia da voz, é justamente isso que a gente precisa entender, né? Então, quando eu vou cantar alguma música, não importa qual seja, eu não preciso mudar, eu preciso ser eu mesmo. Eu preciso continuar sendo eu mesmo. E na realidade, é que nem, eu vou usar essa analogia, né? Se você tem um convite, a gente está dentro de uma igreja, então se você tem um convite para ministrar a palavra de Deus, e aí o pastor chega e fala assim, você vai ministrar a palavra semana que vem, tá beleza, só que você não tem o hábito de ler a Bíblia, então em uma semana você não vai resolver esse problema, porque é a sua história que você vai levar no dia que você vai trazer a ministração, então é aquilo que você adquiriu durante os tempos que você vai agregar para aquela ministração naquele dia. E é a mesma coisa quando a gente fala o cantar. É a mesma coisa. Então, qual que é a tua história? Então, o que você vem fazendo na tua história, no teu dia a dia? Você estuda, você pratica, você cuida da sua voz? Beleza, você vai entregar uma qualidade específica. Você não faz nada disso, então a sua qualidade vai ser outra. Com certeza, vai ser inferior. Né? E se não for inferior, a tua longevidade vai ser bem menor. Isso é uma certeza. Isso é comprovado cientificamente. Porque quando a gente fala de fisiologia da voz, nós estamos falando justamente disso, dos cuidados que a gente precisa ter com a nossa voz. Porque hoje eu tenho 40, mas daqui 20 anos eu vou ter 60 e eu preciso estar cantando melhor ou igual ao que eu estou fazendo hoje. Isso sem sombra de dúvida. Agora, se eu não cuidasse da minha voz e eu canto desde os 7 anos de idade, fatalmente eu já teria tido problemas, como eu tive na minha adolescência. Eu fiquei uma semana sem voz. Daí então eu tive um insight e falei, opa, peraí, eu adoro cantar, eu gosto muito de cantar. Se eu sem voz eu não vou cantar. Então eu preciso começar a me cuidar melhor, preciso começar a estudar, a praticar, a fazer exames regularmente, para que eu possa entender como que está o meu instrumento, que é o meu aparelho fonador, beleza? Vamos lá. Então, o aparelho fonador ele é constituído por 2 órgãos, pelo sistema respiratório e pelo sistema digestivo. Sistema respiratório, pulmões, e órgãos do aparelho digestivo, cavidade oral, boca, estômago, etc. Beleza? Então, esse é o nosso aparelho fonador. Então, aqui nós temos o aparelho fonador, nariz, fossas nasais, boca, faringe, epiglote, laringe, pomo de Adão, traqueia, brônquios, pulmão, diafragma. O que não está ali ainda que a gente pode abordar depois, mas aí a gente vai abordar lá na parte da respiração, são os músculos intercostais que estão ali abrangendo toda essa, que fazem parte desse conjunto que auxiliam na produção da voz, sendo ela cantada ou falada, ok? Então nós temos as etapas, Quando a gente vai falar de respiração, ou quando a gente vai falar da produção da voz, nada mais é do que ela inicia com o ar entrando dentro do nosso corpo, certo? E a maneira correta do ar entrar dentro do nosso corpo é pelo nariz, Então o nariz, o órgão responsável pelo olfato, o principal canal de condução do ar para dentro e para fora do nosso corpo, passando pelo nariz, o ar ele vai encontrar as fossas nasais. Nas fossas nasais, elas servem para quê? Para aquecer e preparar melhor esse ar que está entrando ali para dentro do nosso corpo, Pode ver que se vocês fizerem a experiência, eu acredito que vocês já fizeram inclusive, se vocês respirarem muito, em muito pouco tempo vocês vão fazer o quê? Vão beber água. Por quê? Porque
porque vai ressecar toda essa região aqui, né? Agora, quando você está inspirando pelo nariz, o que acontece? As fossas nasais elas vão preparar esse ar melhor e vai evitar esse que resseque aqui a região da laringe, né? Ou como a gente chama de fonte, vai ressecar com menos frequência, ok? Então você vai beber menos água durante o processo que você estiver usando a voz. A faringe, ela trabalha com os dois times, sistema respiratório e sistema digestivo, certo? Dentro dela acontece esse fenômeno chamado de deglutição, que é engolir, né? E o ato de engolir. E também ela é utilizada para passagem de ar para dentro e para fora do nosso corpo, ou seja, é a terceira etapa. Você tem então nariz, fossas nasais, faringe. Chegou na faringe, aí o próximo é a laringe, certo? Todo mundo sabe onde fica a laringe? A Deise não pode responder. Vocês sabem onde fica a laringe? Isso, vocês vão fazer uma pinça? Fazer uma pinça com a mão, fazer uma pinça com a mão. Coloca a mão aqui assim, ó, é aí mesmo. Isso, um pouquinho mais para cima. Aí você pode balançar aqui, ó. Essa aí é a laringe de vocês. Entendeu? Dentro da laringe, a gente tem as pregas vocais, que elas ficam paralelas ao chão, né? E a gente chama que é a estrela da nossa constelação. Ali é onde o som é produzido. Ok? Vamos lá? E aí depois nós temos a traqueia, que é o tubo de anéis, né? Que conduz o ar para dentro dos nossos pulmões. Então, isso foi só um movimento de entrada do ar para dentro do nosso corpo. Então, nesse exato momento, a gente não tem prega vocal funcionando. A gente tem somente a parte inspiratória. Somente isso. E quando que acontece a produção da voz? Quando que acontece a produção do som? É no momento inverso. Quando você vai expulsar o ar, né? E aí você manda a mensagem cognitiva e vou falar, vou cantar. Então é o ato ali, aquela mensagem automática, é muito rápido. O ar passa pelas pregas vocais, elas se aproximam, né? E ocorre a vibração e a produção do som. Então, voz é o ar transformado em som, o ar em movimento passa pelas pregas vocais e produz o som. Resumindo, é essa linha, mas o passo a passo tem toda essa história acontecendo aqui, beleza? Isso é fisiologia de voz, tá? Isso é uma fisiologia vocal, é um exemplo bem resumido do que é fisiologia aqui, ok? Vamos seguindo então. Aqui é uma foto que a gente tem de pregas vocais saudáveis, ok? Nós temos então a prega vocal no momento da fonação e no momento da respiração. Então, quando você está lá só, ela está aberta. Quando você está falando ou cantando, elas se aproximam uma das outras, né, uma da outra, e o ar passa e ocorre ali a vibração delas produzindo o som. Semelhante à vibração de uma corda de um violão ou guitarra, né? Ela vibrou, produz o som. Ok? Seguindo, vamos entrar aqui num tópico muito importante, levando em consideração que na introdução eu falei sobre longevidade, e a gente vai falar de cuidados com a voz, porque isso é consequência da longevidade, ou melhor, a longevidade é consequência dos cuidados da voz, né? Então, nós temos a alimentação. A alimentação é uma fase importante dos cuidados com a voz. Uma dieta ruim pode causar refluxo gastroesofágico, que é uma causa comum de rouquidão da população. Então, quem tem esse tipo de problema, né, com certeza, se não cuidar da alimentação, esse problema se torna recorrente e acaba causando outros problemas também. Ok? A acidez do estômago volta pelo esôfago e não tem as paredes preparadas para essa substância, e isso afeta a parte posterior das pregas vocais. Então a gente sente o próprio suco gástrico acaba voltando, ou somente o gás, né? Ambos queimam e ambos prejudicam as pregas vocais, né? E as pregas vocais são muito sensíveis, né? Então, sendo elas sensíveis, qualquer coisinha vai causar um probleminha maior. Ok? E um dos problemas é a rouquidão, que depois pode acarretar em outros problemas. E a gente vai ver mais à frente alguns exemplos. Água. Beber água aí com frequência diária, com doses
homeopáticas durante o dia, né, a gente deve manter o nosso corpo equilibrado e as técnicas de nebulização com soro fisiológico também ajudam a manter a laringe hidratada. Então nós temos duas maneiras de manter o nosso aparelho fonador hidratado. A primeira maneira, e a mais fácil, é a água. Então se você tem o hábito de beber água constantemente durante o dia, você já está mantendo não só o seu aparelho fonador hidratado, como também o teu corpo como um todo, né? Então a gente sabe, uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, todos nós já ouvimos falar que os olhos são o espelho da alma, né? E a voz é o espelho do corpo. Se você está doente, a sua voz muda. Se você está alegre, a sua voz muda. Se você está triste, a sua voz muda. Se você está com raiva, a sua voz muda. Né? Então a voz ela reflete muito aquilo que o teu corpo sente. Né? Então se você está com o corpo doente, a tua voz vai mudar. Ela vai representar aquilo. Né? Então ela vai interpretar muito bem aquilo e vai refletir no som que você vai reproduzir. Ok? E aí a mesma coisa, então, quando a gente fala de hidratação, é isso. Então, quando você bebe água regularmente durante o dia, né, perfeito, o teu corpo vai agradecer muito, a tua saúde vai agradecer muito, né, é qualidade de vida. E isso vai refletir na tua voz. Ok? Então, assim, essa é uma consequência, ação e reação. Ah, mas eu preciso de uma ação pontual no meu aparelho fonador. Ok, aí eu vou usar a técnica de nebulização, que é o inalador. Vai lá e coloca lá 5 ml de soro fisiológico, não tem contraindicação, né? É só soro fisiológico e pronto. E faz ali a nebulização e vai ter uma ação um pouco mais direta no teu aparelho fonador, ok? Trato vocal, as vias aéreas, enfim, e também nas pregas vocais, beleza? Esse aqui é legal, maçã, né? Que a gente ouvia falar muito, né? A gente ainda ouve às vezes, né? Você quer cantar bem como maçã? Tá bom, nossa, então a maçã seria muito cara, viu? Ia ser muito cara a maçã se fosse esse o mesmo segredo, né? Mas de fato não é. A maçã ela é só um astringente. O que ela tem é o seguinte, que o suco dela afina o buco e ajuda a limpar a região do trato vocal. Somente isso. Então ela ajuda a limpar, nada mais, nada menos. Ela não vai fazer você cantar melhor. Não. Isso é lenda. Ok? O que vai fazer você cantar melhor é fazer bastante exercício, estudar bastante, enfim. Isso vai fazer você cantar melhor. Né? Pega lá as músicas que são propostas, ensaia bem. Enfim, isso vai fazer você cantar melhor. Fora isso, maçã não vai ajudar não. A gente deixa eu comer maçã para fazer milagre, não. Milagre é só Jesus. Vamos lá. Exercícios físicos. A prática de exercícios físicos ajudam no sistema respiratório, no ganho de força, flexibilidade muscular, resistência, controle de peso, etc, etc, etc. Eu estou falando de canto aqui? Indiretamente. Não, eu não estou falando de canto. Não. Entende? Mas aí o que eu falei é o seguinte, a tua voz reflete aquilo que o teu corpo é, aquilo que você faz com o teu corpo. Né? Então, se eu não cuido da minha saúde, se eu não tenho uma qualidade de vida legal, a minha voz não vai ter também a qualidade de vida que de repente, às vezes eu quero que tenha. Né? Então, e eu ainda nem cheguei, eu ainda nem entrei na parte de técnicas, estou falando do básico, que é o básico mesmo, é o alicerce para tudo. Né? Mas tudo focado em longevidade. Beleza? Respiração. É necessário ter um conhecimento de respiração correta no momento da emissão e controlando a pressão de saída de ar. Né? Quando a gente chegar no tópico de respiração, a gente vai abordar um pouco mais a fundo esse tópico. Eu acho que ele é bem importante, né, para a gente falar de tipos de respiração, né, e qual seria o mais ideal para quem canta, né, e também para o dia a dia. Ok? E dormir bem. Né? É necessário dormir bem para descansar o corpo. É somente isso? Não. Né? Quando você dorme,
você descansa e é na hora que você está dormindo que os músculos do seu corpo, eles reatam a força, eles voltam e voltam mais forte, a partir do momento que você faz algum tipo de exercício. Para quem pratica técnica vocal, para quem estuda, também é dessa mesma forma, né? Então, eu quero fazer algo que traga melhorias, eu vou praticar. Eu pratiquei, houve a quebra de fibra muscular? Houve a quebra de fibra muscular. Ok. E quando que vai reatar esses músculos? Quando que isso vai voltar ao normal? É na hora que você está no seu repouso, no momento de repouso. Então, um praticante de halteres, por exemplo, que está lá levantando peso, ele não vai ganhar força na hora que ele está lá levantando o peso. A força dele vai entrar quando ele estiver dormindo. Porque é nesse momento que o corpo dele vai estar trabalhando para reatar todas as fibras que foram quebradas no momento dos exercícios. É a mesma coisa para a técnica vocal. Ok? A gente pode entrar num assunto um pouco mais polêmico, inclusive, que é aquela questão do dom, né? Mas aquele irmãozinho na igreja, ele tem o dom, ele nasceu com o dom, canta que nem um canarinho, né? Não, aquilo ali é antropofisiológico, não é dom. O dom que Deus deu, Ele deu para todos, senão somente aquele irmão falaria. Então, o que eu estou juntando aqui é o quê? É o científico com o espiritual. Então, Deus ele é muito justo, né? Ele não seria tão injusto para abençoar apenas uma única pessoa com aquela voz. Não. Qualquer um, desde que pratique da maneira correta, estude, enfim, se dedique, consegue chegar aonde quer chegar. Isso é antropofisiológico, ok? Então é aquela mesma história. O que é antropofisiologia? Você deve estar se perguntando isso, né? Vamos lá então. Antropofisiologia é o seguinte: nós temos aqui, eu sou paulista, eu nasci em São Paulo. Alguém nasceu fora de São Paulo? Todo mundo aqui de São Paulo? Beleza, vamos pegar então o nordestino. Ele nasceu lá no Nordeste e tal. E como que o nordestino fala? Arrastado, né? Isso mais arratado, um pouco mais anasalado, né? Sim. Exatamente. E o gaúcho? Como é que o gaúcho fala? Tem mais um grave, né? Mais, uma voz mais carregada, né? Sim. E o italiano? Gritando. Né? Né? Então, ou seja, isso é antropofisiológico. Não quer dizer que eu nasci em São Paulo, mas eu cresci no Rio Grande do Sul. Como que eu vou falar? Eu vou falar como paulista? Não. Eu vou falar como o gaúcho. Porque é antropofisiológico. Eu cresci lá. Então eu vou adquirir os costumes de lá. Entende? Então, quando a gente fala que é antropofisiológico, é justamente isso. Ok? É da mesma coisa, aquilo que a gente via no passado, hoje nem tanto, mas no passado era o quê? Homem tem que ter voz grave. Exatamente. Né? E, ok, e mulher tem que ter voz aguda, mulher tem que falar fininho, né? Então, tá tudo bem. Mas aí a gente vê que tem algumas mulheres que falam mais grave do que eu, inclusive, né? E vê alguns homens que nem eu que falam agudo, e tem uns que falam mais agudo ainda. Vamos pegar o Anderson Silva. O Levi vai sair, né? É outro Levi. Jesus! Então, mas o que é isso, né? Por que algumas pessoas falam grave, outras falam mediano, outras falam mais agudos e etc? Porque isso é antropofisiológico, entendeu? Então, assim, como por exemplo, eu vou me pegar como exemplo, né? Eu, nos meus 7 anos de idade, eu estava nas estradas do Brasil afora, na boleia de um caminhão,
com meu pai, e cantando nas modas de viola nas estradas, né, com vários cantores sertanejos, né? Os verdadeiros cantores estão na estrada, tá, pessoal? Não os que estão no palco. Essa é uma observação importantíssima. Enfim, seguindo. E como eu era criança, então a criança, por naturalidade, ela tem a voz aguda, né? Então eu acabava cantando as notas mais altas, enfim, fazendo praticamente sempre as primeiras vozes ali. Ok. E eu continuei com essa prática de cantar notas agudas. Eu nunca parei, né? Aí eu entrei na idade da adolescência e tal. Pô, vai mudar a voz, né? Ele vai perder esses agudos, né? E tal. Pô, não perdi, né? Mas por que eu não perdi? Porque eu não parei. Eu continuei, né? Então, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que técnica vocal, voz é músculo. Não é dom, é músculo. É voz. Cantar é o quê? É o ar que passa pelas pregas vocais e produz o som. Isso é cantar. Todo mundo aqui sabe cantar. Todo mundo aqui sabe cantar. Se a gente pegar aqui alguém que está fazendo aniversário, todo mundo, vamos cantar parabéns para você. Todo mundo vai cantar. Então todo mundo sabe cantar. Essa é a realidade. Agora, tem aqueles que têm uma predisposição maior, por quê? Porque esses cantam mais, ou cantam por mais tempo, né? Então, ou seja, eles utilizam mais os músculos para cantar. Então, assim, um exemplo, pega uma música vocês e canta somente ela. Passe muito tempo cantando só essa música. Vocês vão perceber que vai chegar um momento da vida de vocês que essa música, vocês não vão sentir mais nada. Por quê? Porque vocês fortaleceram os músculos para cantar aquela música. Então, ou seja, vocês conseguiram resolver aquela problemática de eu não consigo. Então, assim, essa é a mensagem. Todo mundo consegue, todo mundo pode fazer, desde que se dedique. Ok? Aí, pode falar. A gente podia até pegar umas músicas mais difíceis para ensaiar, meio como um estudo, né? Uma música tecnicamente um pouco mais complexa para a gente estar estudando ela particularmente, né? Acho que daria uma ajuda para a gente reforçar essa condição técnica, né? Sim, sim. A grande questão é justamente essa, entendeu? Tipo, hoje em dia, antigamente você não tinha isso, né? Antigamente, um cantor popular, né, que é o nosso, como no caso, nós somos cantores populares, nós não somos cantores eruditos, ok? Então, assim, o cantor popular, ele tem uma flexibilidade maior, mas antigamente nós bebíamos da água do canto erudito. Ou seja, então a gente não tinha as informações que hoje a gente tem. Como, por exemplo, eu quero cantar a música tal, eu preciso baixar o tom porque eu não alcanço. É porque eu sou barítono e eu não sou tenor, mas essa música é de um tenor. Não tem nada a ver, porque é música popular. Então, assim, no canto popular não existe baixo, barítono, tenor, contralto, soprano, mezzo-soprano, não existe. Na música popular isso não existe. Isso existe na escola erudita. Isso tem que ficar muito claro. Isso pode ajudar em algumas situações? Pode, mas não existe. Por quê? O cantor popular, ele não trabalha com um único formato. Ele não pode. Ele trabalha com flexibilidade, ele tem que ser plástico. Então, o cantor lírico, ele canta, você vai ver que ele está sempre assim, a voz está sempre dando esse sentido. Então, nunca muda. Então, ele tem um limite ali. E isso é normal. Falando de técnica vocal, isso é normal. Quando a gente vai falar de canto popular, a gente vai falar que eu posso cantar nesse mesmo formato que o cantor erudito? Eu posso. Desde que quando eu chegar nesse limite aqui, que eu estou subindo, cheguei no limite, eu mude o ajuste. Coisa que a escola erudita não permite. A escola erudita, ela precisa receber e obedecer aquela regra específica.
Então, você é tenor, você vai cantar daqui até aqui. Pronto. Ah, mas eu quero pegar essa outra parte. Não, isso aqui é das meninas do contralto. Essa parte aqui é do barítono e essa é do baixo. Então, você está aqui. E aqui você vai ficar nessa região aqui, beleza? Tá bom, então. Agora, o cantor popular não. Ele pode percorrer do grave ao agudo até o superagudo e voltar, enfim, desde que ele consiga praticar essa plasticidade, essas mudanças, esses ajustes e entregar o som que ele quer entregar. Né? Só que, lógico, isso precisa ter prática, precisa ensaiar bastante, precisa estudar bastante, enfim, para poder praticar aquela passagem que você quer fazer. Né? Tentar identificar o que eu preciso fazer aqui, se é ajuste de fonte ou se é ajuste de filtro, enfim. Beleza? Vamos seguindo aqui então? Ainda nos cuidados com a voz, nós temos aqui os hábitos vocais inadequados. Isso é legal. Né? Então, raspar a garganta e tossir agride as pregas vocais, podendo causar alterações, já que provoca grande atrito entre elas. O ideal, quando estamos com muito pigarro, é termos grande necessidade de eliminar, é inspirar e deglutir logo em seguida. Isso ajuda a eliminar a secreção. Não vai eliminar a secreção, mas vai ajudar. É uma questão de hábito. Ok? Então, se eu não tenho esse hábito ainda, se eu fizer a primeira vez, mas não limpa nada, vou voltar para é hábito. É hábito. Né? Então, beber água ajuda também, enfim. Mas é uma questão de hábito. Quando você pega o hábito correto, você acaba eliminando o hábito inadequado. Né? Então, ali o raspar a garganta, né, ou tossir, deixa, né? Faz mal. Por quê? Eu estou causando um grande impacto ali entre as pregas vocais, né, e isso pode causar uma lesão. Ok? A competição sonora, ambiente com muitos ruídos, o ideal é falar em uma intensidade mais moderada. Né? Tá todo mundo lá numa festa, né, e tal. O pastor tá ali, eu tô aqui. O som tá alto. Mas esse som tá alto, né? Não, mas não sei o que, e tal. Eu tô competindo com o som. Né? Teoricamente, o que está acontecendo? Essa competição sonora é causada pela questão que a gente chama de pressão psicoacústica. Né? Quando a gente fala, a gente sente a necessidade de ouvir a própria voz. Né? Da mesma maneira que quando a gente canta, a gente sente a necessidade de ouvir a própria voz também. Né? Por isso a tal importância do retorno. Ok? Beleza. Então, aí, se você não tem o retorno, ou seja, você não consegue ouvir a sua voz direito, o que acontece? Você força demais. Você começa a exercer um esforço físico tamanho para fazer com que, opa, agora eu estou me ouvindo. Né? E ele também está me ouvindo. Então, teoricamente, se eu estou me ouvindo, ele está me ouvindo. Mas às vezes não é assim, porque vai forçar um pouco mais. Né? Aí está errado, porque inconscientemente você está gerando um esforço desnecessário e gerando muita tensão nas pregas vocais, na musculatura da laringe e, consequentemente, pregas vocais. Beleza? Seguindo. Ar-condicionado. Esse é um vilão atual, né, inclusive. O ar-condicionado ele causa o quê? Ele resseca o ambiente, né? Então, ele não traz somente aquela questão de aliviar o calor, mas ele também resseca o ambiente. Né? Então, ele reduz a umidade no ambiente, né? O ar-condicionado ele pode causar um ressecamento no trato vocal e o que leva a uma produção vocal com mais esforço e com mais tensão. No caso do uso do ar-condicionado, o conselho é beber bastante água. Então, tem o ar-condicionado? Bebe bastante água. Com mais frequência, vai bebendo bastante água, enfim. Falando da água, eu vou trazer aqui o que a gente ouve falar também por aí, é o seguinte. Você tem que beber pelo menos 2 litros de água por dia. Né? Olha que legal. Aí o camarada vai lá e fala, caramba, então, já sei. Então a minha meta é 2 litros de água. Show de bola. O que ele vai fazer? Ele vai catar a garrafinha dele, vai abrir.
Bati a minha meta, não preciso mais beber água. O que o organismo vai fazer com aquilo tudo? Vai falar, caraca, mano, tem muita água chegando aí, galera. Vamos lá, quem precisa ir? Ela manda pro dedo no pé, manda pro braço, pro cérebro um pouquinho, pro olho e tal, pra mão, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, beleza. Aí, tipo, o organismo fala assim, e aí, galera, mais alguém? Não, tá todo mundo cheio, tá todo mundo pá. Pô, mas tem muita água aqui ainda. Ah, vamos jogar fora. É isso que vai acontecer. Então, o que vai acontecer é justamente isso. Então, o restante vai ser descartado. Então, aqueles 2 litros que o camarada bebeu de uma vez só, não serviu de nada. Serviu apenas uma parte que foi para ele hidratar o que precisava ser hidratado naquele momento. Então, o ideal é o quê? Pelo menos, sei lá, de 10 a 15 minutos, a cada 15 minutos, bebe um pouco de água. Então, isso vai ajudar em tudo. Não somente voz, mas no corpo como um todo. Beleza? Vamos lá? Ainda com hábitos vocais inadequados, a gente precisa falar sobre isso, mesmo estando aqui. Nós temos então o fumo, a fumaça quente do cigarro, e as toxinas agridem aí o sistema respiratório, prejudicando principalmente as pregas vocais. Enfim, o fumo pode causar um inchaço e irritação nas pregas vocais, ocasionando em tosse, aumento de secreção, dando origem ao pigarro e também aumento de infecções. Já vou aproveitar e falar sobre o álcool. O álcool pode causar a irritação no aparelho fonador, reduz a sensibilidade porque ele age como um anestésico, na região das pregas vocais, e pode desencadear uma série de abusos vocais. E aí a consequência é rouquidão, ardor, etc. Sem que a gente perceba isso no momento que está ingerindo ali o álcool. E a gente acaba forçando a nossa voz, e só quando o efeito do álcool passa que a realidade acontece, Além disso, eu vou falar um que aí esse pode ser muito, esse eu acredito que pode ser muito usado dentro das igrejas, Aquele famoso house preto. Ah, aquele aí é top, Eu chupo uma balinha e eu canto que nem um canarinho, Exatamente, canta mesmo, porque não sente nada, vai adormecer um pouquinho, vai anestesiar um pouquinho, E aí você vai forçar e não vai sentir, Ou vai sentir menos. Consequência disso é no dia seguinte, tá? E o que acontece aqui, então, quando a gente fala de fumo, álcool ou a própria balinha do house e tal, é justamente isso. Então você acaba forçando demais e você não sente. E aí quando você não sente, você pode se machucar. Se machucando, a consequência vem depois. Então, eu tive um amigo meu que ele usava muito o house para cantar. Ele usava muito o house para cantar. Outro dia ele cuspiu um pouquinho de sangue. Aí ele, nossa, o que é isso? Vai no hospital para ver. Tinha uma lesãozinha na prega vocal. Então, ou seja, uma consequência do mau uso. Ele falou, não, mas eu não sinto nada, então não sei o que, cara, você sempre chupou a balinha ali, o house preto que você andava com ele no bolso sempre, antes de cantar, Ele fazia o quê? Chupava a bala, não ia fazer o aquecimento, fazer o que era certo. E aquela chupa a balinha e tá tudo certo, Então, e aquilo ali causou um probleminha maior na vida dele. Então, assim, isso é muito importante. Quem a gente pode usar como exemplo aqui, uma figura enigmática aí no mundo da música, Axl Rose, por exemplo, era um camarada que cantava muito, mas muito bem mesmo ali na década de 80, e hoje, não consegue mais executar aquilo que ele executava com maestria. Mas por que ele executava com maestria? Porque ele era um bom cantor? Sim, também. Mas muito uso de drogas, Fumo, álcool, enfim. Então ele vivia totalmente anestesiado e não sentia nada. Então ele vivia se machucando a todo momento, mas ele não sentia. Professor, um exemplo que me veio à mente é o Zezé, Zezé de Camargo. O Zezé? O Zezé, eu não sei se ele teve problemas com álcool e drogas, e fumo, ou alguma coisa assim, entendeu? Eu acredito que foi mais voltado para o mau uso, Ali sim, ali foi esforço
esforço sem controle algum e agenda muito cheia. Né? Mas não sinônimo de que a agenda cheia seja o vilão, mas é o não cuidar mesmo. Ali é um exemplo de não cuidar. Então, como você deu um exemplo de uma pessoa nacional, né, uma pessoa brasileira, nacional é meio estranho, né? Uma pessoa brasileira que não cuidou da voz, eu vou dar um outro exemplo do mesmo ramo, muito mais velho e que cuida da voz até os dias de hoje. O Chororó. É verdade. Né? Então hoje ele canta tão bem quanto era muito jovem, as mesmas músicas inclusive. Só que hoje ele ainda estuda. Né? Então ele está sempre estudando, ele está sempre procurando um exercício novo. Opa, tem um vocalize novo aqui, deixa eu fazer. O professor, vem cá, me mostra aqui, faz esse vocalize aqui, como é que faz esse aqui? Ah não, tem esse outro aqui para você fazer também, é novo, vamos lá. Enfim, então ele está sempre estudando, ele está sempre praticando. E sempre vai lá e faz a visita no otorrino com frequência, etc. Enfim, para saber como que está o aparelho fonador dele. Então a gente tem dois exemplos aqui, dois exemplos brasileiros, um cara que deu super certo, porque ele cuida de fato da voz dele, e o outro cara que não, porque não cuida da voz, não cuidou. Agora ele começou a cuidar. Né? Agora ele começou a... Tem aí uma equipe aí de profissionais da voz que estão ali por trás dele, trabalhando num processo de recuperação. É muito mais difícil, é muito mais caro também, né? Enfim, se não fez cirurgia, provavelmente vai ter que fazer, né? Mas dificilmente vai falar que fez. Entendeu? Dificilmente vai falar que fez, né? A gente encontra alguns nomes no mundo da música que fizeram cirurgias, né? E que voltaram a cantar e estão cantando maravilhosamente bem. Né? Steven Tyler, por exemplo, é um exemplo. Um camarada que fez cirurgia e voltou. Só que tem muita grana para poder pagar uma cirurgia, para poder pagar uma reabilitação. Aí tem vocal coach, fonoaudiólogo, otorrino, psicólogo, enfim, tem que ter toda uma equipe para trabalhar o contexto inteiro para que a voz volte a refletir aquilo que era. Então é uma consequência, a voz vai refletir aquilo que o corpo é, aquilo que o corpo está. Se está com um problema muito grave, ainda mais no momento que no local onde a voz é produzida, é mais complicado ainda. Porque afeta aqui, o próximo lugar que vai afetar é a cabeça. Fato. E aí então precisa-se de mais pessoas capacitadas em outras áreas para poder tratar aquilo. Né? Leonardo Gonçalves também. Mais grana. O Leonardo Gonçalves não exatamente, não foi mau uso. Né? Então ele foi um caso de paresia, é um caso à parte. Né? Tanto que houve até várias pessoas comentando, estudos e etc e tal, tipo, falando, caraca, mas como? Né? Não sabia do Leonardo. Eu ouvi dizer que a Aline Barros teve algumas, não sei se eram cólicos. Eu sei que ela até escreveu um livro, né, da biografia dela, e ela menciona. E ao longo dos anos a gente percebe uma mudança de tessitura. Até hoje ela faz os seus agudos, mas não como antes. E teve esse impacto, assim. Uhum. É porque causa impacto mesmo. A gente vai chegar nesse pólipo aí, tá? Sim. Primeiro a gente vai falar do nódulo. Nossa. Aqui a gente tem uma foto, vocês viram a primeira foto que estava lindo, né? Uhum. Saudável. Sim. Aqui a gente tem uma foto, né, do nódulo. O nódulo é o quê? Uma bolinha em qualquer uma das cavidades das camadas da mucosa. Ele é causado pelo uso incorreto, causado pelo uso inapropriado, de forma incorreta ou abusiva da voz. Pode gerar um trauma na região das pregas vocais, causando o surgimento da rouquidão ou disfonia. Né? Então aqui a gente tem duas bolinhas ali, né, nas extremidades, que estão bem paralelas uma à outra, né? Sim. Então, essa é uma ideia de nódulo vocal que a gente tem, ok? Ou que a gente pode vir a ter, beleza? Só uma pergunta, isso daí ele se melhora sozinho ou precisa de tratamento médico? Tratamento. É? Ah, quem pode diagnosticar isso? O professor de canto? Não. Não. Se vocês acharem um profissional de técnica vocal, de canto, um professor de canto, que vá diagnosticar alguma coisa, corram deste cara.
Exatamente. Porque professor de canto não é médico. Sim. Não é a área dele. Então, assim, não é a minha área. Eu diagnosticar, falar assim, você tem nódulo vocal, eu não estou vendo. Isso aqui é uma foto de uma câmera que foi introduzida pelo nariz aqui, que chegou até a laringe. Então nem o próprio médico pode receitar, pode a olho nu falar assim, ah, mas você tem um nódulo. Não, você precisa de fato fazer o exame para saber se está tudo bem ou não. Beleza? Certo. Próximo. Agora a gente chegou no pólipo. Olha aí. Aqui então são pequenas formações benignas que se produzem nas cordas vocais devido a uma inflamação crônica, manifestando-se de forma de rouquidão ou afonia também. O que é afonia? Perda de voz. É uma lesão que pode aparecer de uma forma repentina, causada através de um fonotrauma em cima de uma estrutura que já tinha algum edema ou hemorragia. Exemplo da cantora Adele no ano de 2011. Bonovox do YouTube, há tempos atrás também aconteceu, também teve esse problema. David Grohl do Foo Fighters também teve um problema. E assim, esses caras tiveram um problema em cima do palco. Tipo, teve... Acabou, galera. Então assim, e foi muito, entre aspas, cômico, porque o Bono teve problema, né? E aí no show seguinte o David Grohl também teve. Aí o David Grohl até brincou, falou, pô, meu, o cara jogou a praga pra mim aqui. E ele não era vocal, né? Ele era batera. Ele era batera. Isso já no Foo Fighters. Isso, já no Foo Fighters que aconteceu. Pro, você desculpa, de novo, eu vou te atrapalhar. Pode Eu falar. estava comentando com a Daisy, eu faço anualmente o NASO, que existe o nome completo. Nasofrenguloningoscopia. Isso, eu nunca consigo. Raio-X com laudo e o teste de som, porque eu sou asmática, né? Faço acompanhamento em São Paulo. E a primeira vez que eu fiz esse exame, naso, foi constatado desvio de septo, refluxo, vários outros, né? E eu nunca senti impacto direto na voz, né? Então, assim, é engraçado porque, de certa forma, eu canto desde os 3 anos de idade, desde que eu comecei a falar, minha mãe fala que até hoje, né? Sou professora, então uso a voz por muitas horas, em casa eu não paro de falar, então eu não sei, é o próprio milagre, eu diria, porque de fato é um exame muito doloroso, né? E por ser obrigatório, e não avanço. Os anos estão passando e o laudo é sempre o mesmo. Não apareceu nenhum pólipo, graças a Deus, nenhuma outra, esqueci o nome do anterior, nódulo. Mas o problema do refluxo, o tratamento com as bombinhas é muito intenso e queima bastante, né? Mas é só um milagre, gente. Olha, o refluxo, talvez, porque assim, refluxo é uma coisa que todo mundo tem. Todo mundo tem refluxo. Agora, se você conseguir reeducar a alimentação, você resolve o problema do refluxo. Ou seja, ele não volta, ele vai ficar lá, mas ele não vai voltar. Entendeu? Porque o refluxo é o quê? Nada mais é do que o gás que sobe. Mas o gás ele sobe por causa do quê? Por causa do alimento ingerido. Ou a hora, né? A hora, exatamente. Então, assim, de repente, o peso também ajuda, né? Aí, então, se de repente você tem o hábito de deu 10 horas da noite, comi e deitei dormir. Refluxo. Vai acontecer. Entendeu? Então, assim, comidas alimentos muito condimentados. Refluxo vai chegar. Então, ou seja, você está pedindo para ele vir. Entendeu? Então, é isso. Refluxo é isso. Agora, quando você começar a controlar a tua alimentação, aí você vai perceber que ele vai vir com menos frequência até que ele não venha mais. Entendeu? É isso. Então, quer resolver problemas de refluxo? Nutricionista. Pronto. Aí, o nutricionista já vai chegar lá, vai te dar uma dietinha daquelas, né? E beleza, você vai sentir a diferença também na balança. Não, porque... Sem comentários. Mas é verdade. Sim.
Eu recentemente eu comecei a fazer uma dieta, né? Eu não preciso muito, mas eu preciso. Né? E eu tenho um colega que ele pratica o halteres, né? O fisiculturismo, né? E ele de fato ele participa dos eventos. E a gente estava conversando e tal, ele falou assim, vou fazer uma dieta para você. Aí eu falei, tá bom, faz aí. Você vai seguir? Eu falei, vou, beleza. Ele falou, de cara você vai ter que comprar uma balança. Aí eu falei, não, eu tenho uma balança aqui. Ele falou, não, uma balança de comida. Ele falou, eu não quero saber quanto que você vai pesar quando você subir na balança. Eu quero saber quanto que você vai pesar no prato. Faz toda a diferença. Entendeu? Eu me alimentando bem, né? Hoje eu consigo comer de 3 em 3 horas, né? Ou seja, eu consegui regular toda a minha parte de alimentação. Então eu me alimento de 3 em 3 horas. E de fato, eu não comprei a balança ainda de comida, porque ele pesa 100 gramas de arroz, não sei quantas gramas de não sei o que, isso aqui, é isso aqui, acabou. Eu olho e falo, meu Deus, que miséria, cara. É só o começo. Exato, mas você olha pra ele, você vê que o camarada gigantão, forte e sem gordura no corpo, sabe? Então, ou seja, e é um camarada que se alimenta bem, ele só se alimenta bem, pratica pouco exercício, pratica pouco levantamento de peso, essas coisas, é mais alimentação, sabe? Olha que interessante. E aí, depois que eu comecei a fazer isso, tem 2 meses, vai fazer 2 meses, eu perdi 2 quilos. Para uma pessoa que não tem tanto peso, sabe? 2 quilos é muita coisa, né? Então assim, é isso, entendeu? E aí, teoricamente, o meu problema de refluxo que eu tinha, resolveu. Entendeu? Então assim, eu percebi que refluxo, eu resolvo o problema controlando a alimentação. Entendeu? Então assim, foi isso que eu percebi. E de fato, é verdade. Né? E eu tenho refluxo. Né? Então eu sofri muito com isso. E afeta diretamente na voz. Beleza? Vamos lá então? Aí aqui é bem interessante a questão do pólipos, é justamente isso, porque assim, você pode dormir sem acordar com. Porque é o que está sendo explicado ali. Você já tinha um trauma na prega vocal e você continuando fazendo a questão do mau uso. A história do meu amigo da balinha de house. Né? Então ele já tinha aquela questão de usar a voz da maneira totalmente inadequada. Então, ou seja, ele já tinha um trauma. Quando aconteceu, foi só o sanguinho que saiu. Opa, parou tudo. Aí foi procurar o otorrino. Aí fez o exame, estava lá feridinho, né? Que é a bolinha. Então aqui a gente tem um que está quase estourando, tem um outro que já está um pouco aberto. Né? Então a cirurgia para isso aqui é o seguinte, o camarada ele vem aqui, corta e costura. A pessoa fica sem falar algum tempo. Fica, aí vai mais investimento, né? Porque aí precisa passar por fonoaudiólogo, fonoterapia, psicólogo, aí remédios e remédios, né? São super caros. E aí quem consegue ficar sem falar, quem já tem o hábito de falar, e quem ainda mais tem o hábito de cantar, é mais difícil ainda, né? Enfim, então são algumas consequências. Sim. Essa é feia, hein? Vocês estão prontos? Tem mais? Oh, meu Deus. Aqui nós temos edema de Henke. O acúmulo de líquido espesso abaixo da mucosa, do revestimento das pregas vocais, e que deixa a voz mais grave, deixa mais masculinizada, e com o crescimento pode ficar até difícil a respiração pela obstrução da laringe, ou seja, vai tampando a passagem onde o ar passa, ou seja, dificulta também até a questão da respiração. Um exemplo que a gente pode dar aqui, que a imagem está meio feia, né? Porque de fato é feio mesmo. Sabe quando você está fritando lá, vai lá fritar o ovo, aí de repente, pof! E aí o óleo quente cai na mão e sobe aquela bolinha. É mais ou menos isso aqui dentro.
Consequências de mau uso da voz. Vamos lá? Aqui nós temos a amidalite caseosa. Ela é também conhecida como a tonsilite caseosa. Ela é uma inflamação provocada pelo acúmulo de alimentos nas criptas das amígdalas, o que causa uma sensação frequente de irritação ou desconforto na garganta, além do mau hálito presente, né? Então, dependendo do grau dessa amidalite, ela pode causar até uvulite. Eu não trouxe a imagem da uvulite aqui, né? Não tem a úvula? Ela cresce. Literalmente ela cresce, como se fosse uma segunda língua, né? Isso por conta da inflamação, né? Então, ou seja, aqui nós temos alguns exemplos: a garganta inflamada, dor de garganta, dificuldade de engolir, cefaleias, né? Dor de cabeça, mal-estar geral, febre, dor de ouvido, voz alterada, as amígdalas inchadas com rubor e pode apresentar placas esbranquiçadas na superfície, pus, né? E a halitose, que é o mau hálito. A halitose eu acho que é o primeiro que acontece, inclusive, né? Na realidade, o que é a amidalite? Todo mundo vai lá, bate aquele almoço gostoso, né? Ou então vai lá, reúne a igreja inteira e vai fazer aquele churrasco na casa do pastor, ele já chamou todo mundo aqui, não sei. Aí, beleza, todo mundo vai lá e pá, come mesmo e fica todo mundo feliz, legal, né? E aí fica aqueles pedacinhos de comida na região das amígdalas, porque a amígdala, ela tem algumas criptas, ela tem espaços dentro dela, né? E aí, esses alimentos, eles vão lá e começam a se alojar ali, certo? Aí, beleza. Qual que é o primeiro efeito? O primeiro efeito é o quê? Ah, parece que tem uma coisa presa, né? Porque de fato tem. O segundo efeito é o quê? Aquele alimento que ficou lá alojado naquele espaçozinho, ele vai fazer o quê? Ele vai se decompor, literalmente, e vai causar o mau hálito. E aí depois pode vir uma consequência avassaladora aí. Mas aí, cada um tem uma consequência específica, né? Tem dor de cabeça, tem isso, tem aquilo outro, enfim, né? Mas a causa pode ser a amidalite aí, pode ser esses alimentozinhos. Então a gente tem os exemplos aqui de pequenas coisinhas brancas ali, que são os alimentos mesmo que ficam presos na região das amígdalas, né? Então, para resolver isso, né? Então, escovar os dentes, enxaguante bucal, né? Gargarejo, sempre, então é isso, né? Então, ajuda a limpar e aí resolve essa questão de probleminhas aqui que podem acontecer, beleza? Vamos lá, tem mais alguns aqui que está em vídeo, só para a gente ver mesmo. Tem outra lá. Oi? Corta aquela parte que depois do vídeo dele. Corta essa parte. Tá ao vivo, né, pastor? Aí, Eu só queria editar o vídeo ao vivo. você vai editar depois, né? Fica quietinho, melhor. Vou fazer uma edição aqui, eu vou dar um pause nessa parte aqui. Ai, meu Deus.
mostrar para vocês de algumas consequências, né? Algumas imagens até um pouco melhores aí, né? Que, enfim, que foram distribuídas para nós. E aí a gente entra na parte da rotina de ter uma rotina de estudos, a importância. Então, até agora a gente falou de consequências, né? Então, tudo aquilo que pode ou não pode acontecer, ok? Agora a gente vai chegar na parte de uma rotina de estudos. Quando você cria uma rotina de estudos, você cria um hábito, né? Então, esse hábito é muito importante você ter, de repente, um horário específico para você se dedicar para isso, né? É importante, o mais importante é o quê? Quando a gente vai estudar canto, tem que ser divertido. Ou pelo menos você tem que tentar se divertir com isso. É muito legal, fala a verdade, pessoal. É legal, é legal. É engraçado, não é? Vamos lá, manter a concentração durante as aulas e os estudos, né? É importante que a sua voz é um instrumento que funciona através do seu metabolismo, do seu espírito, da sua alma. Enfim, ela vai refletir o teu metabolismo, o teu espírito, a tua alma, o teu corpo, a tua saúde e a sua voz. Ela vai refletir tudo isso aí. Eu comentei no começo, está sendo escrito aqui e dito agora novamente. Ok? Então é importante lembrar disso tudo. Uma coisa legal que a gente pode levar em consideração é o seguinte: vamos viajar. Certo? Vamos viajar. A gente vai passar 2 anos no Japão. Ou melhor, não, Japão não. A gente vai passar 2 anos lá no Polo Norte. Nossa. O pastor é guitarrista. Tem a guitarra dele. Aí ele fala, vou levar minha guitarra lá pro frio? Não. Vou guardar ela no case e colocar dentro do guarda-roupinha ali e vai ficar guardadinho. Né? E o cantor? Onde o instrumento dele vai? Vai junto. Vai passar frio lá. Então, assim, é muito importante isso, a gente lembrar disso. Né? Então, assim, o cantor ou quem usa a voz, né, profissionalmente ou não, o instrumento está sempre presente, em todo lugar. Calor, frio, chuva, vento, enfim, trovoadas, enfim. Está lá, a voz está lá presente. E atuando ainda, né? Está lá, sempre presente. Você está sempre conversando, falando, rindo, chorando, enfim, cantando. A voz está lá. Então, assim, isso é importante lembrar e frisar. Seguindo aqui, então, algumas dicas que são importantes para se ter uma boa voz, né? E a gente está falando agora para estudos, ok? Então, se você vai estudar, é importante, a postura é sempre importante, você ter uma postura adequada, né? A gente chama de ergonomia, isso para a música é muito importante, né? Então, a parte ergonômica do músico, ela é tão importante quanto. O baterista, quando vai sentar aqui e vai executar, ele tem que ter uma postura adequada, senão, no dia seguinte ele vai ter um probleminha sério nas costas. Algumas dores vão acontecer. Fala, bateristas de 15 anos falando, hein? A postura ereta não significa rigidez, né? Não é aquele sentido. Não é isso. Quando a gente fala de postura ereta, é estar de prontidão. E quando a gente fala de estar de prontidão, é de fato assim, ó, eu estou pronto para cantar essa música, né? Eu estou pronto para fazer esse exercício, né? Pode falar. Sempre em pé ou pode fazer sentado? À vontade. Em pé, sentado, só tem que estar na postura adequada, Certo. à vontade, certo? Não pode estar tenso, né? Então tem que estar livre de tensão, né? Então o cantor ele não pode ter nenhuma tensão muscular, né? Porque se eu tiver tensão muscular, minha voz muda, ou seja, eu estou apertando aqui, tá? Então está gerando uma tensão muscular e isso vai refletir na voz, fatalmente vai refletir. Tomando algumas precauções com a saúde vocal, o desenvolvimento do emissor, cantor, acaba sendo perceptível e satisfatório. Cantar ou projetar a voz não é fazer esforço, né? Libere a tensão e, se perceber tenso ou tenso, para, respira, tenta descontrair e volta novamente, né? Tenta identificar se a tensão específica ela é causada por uma limitação ou não. Isso é importante. Então, isso pode acontecer.
Então aqui pelo neurologista Tarso Adoni, ele explica o que ocorre com o corpo quando soltamos a voz. Eu falei para vocês quando a voz começa, mas eu não falei quando a voz termina, não é? Sim. Exatamente. Quando eu canto, a minha voz começa com o ar entrando dentro do meu nariz, pelo meu nariz. Quando eu respiro, o som é produzido, certo? Mas qual que é o som produzido pela minha voz? É o que vocês estão ouvindo? Não. O que vocês estão ouvindo é uma frequência que está sendo emitida no ambiente, essa frequência está percorrendo o ambiente, chegando até o ouvido de vocês, e o que vocês sentem é uma tradução do intelecto de vocês. Então a minha voz, ela termina aí. Ela começa aqui e termina em vocês. E vice-versa. Tá? E vice-versa. Então assim, isso é muito importante. Daqui a gente tem as etapas. Primeira etapa, então, os pulmões se expandem e os músculos do tórax e do abdômen se contraem para encher os pulmões de ar. Inspiração. Ok? Segunda etapa, o ar sai dos pulmões de forma coordenada, ou seja, existe um equilíbrio muscular aí, e faz vibrar a laringe, ou melhor, faz vibrar a laringe porque as pregas vocais estão dentro da laringe, que efetivamente produz um som, certo? O som chega à faringe, à boca e à cavidade nasal, que atuam como caixas de ressonância que amplificam o som, ou que amplificam o volume que é emitido na laringe, certo? Então essas caixas de ressonância, a gente tem cavidade nasal, que a gente chama de nasofaringe, cavidade oral, orofaringe, e a própria laringe, que é laringofaringe, que a gente chama, que são os 3 pontos de ressonância existentes do nosso corpo. Ok? Isso ajuda a amplificar o som, certo? Então eu tenho aqui, eu estou falando e ajuda a amplificar o som. Beleza? E eu não cheguei no microfone ainda. Ok. 4. O palato mole e o palato duro, que é o céu da boca, os lábios, a mandíbula, a língua, articulam o som e dão sentidos a ele. Olha, percebe que existe uma etapa acontecendo aqui. E a última etapa é o quê? O som produzido é então captado pelo ouvido e chega até o cérebro, que faz o ajuste fino das características como melodia, ritmo, tempo, sentimentos, etc. Então, quem sente é quem ouve, não é quem canta. Então, eu posso cantar uma música aqui, mas dependendo do estado de espírito de cada um, vocês vão receber isso de uma maneira diferente. Para uma pessoa que é mais fria, falar, tá bom. Uma pessoa que é mais sentimental, de repente, ela vai... Enfim. Então, ou seja, quem sente é quem ouve, não é quem canta. Ah, mas eu como intérprete, eu posso sentir? Posso, porque isso vai me ajudar na interpretação. Isso pode me ajudar como comunicador a entregar uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo. Então, assim, isso é muito importante. Ok? Então, de repente, vocês podem ouvir uma pessoa cantando uma música alegre e ela não vai falar, não, eu vou cantar uma música alegre aqui, vamos lá, galera, vamos se alegrar. Não precisa, porque automaticamente ela cantando, se ela cantar de maneira alegre, o que vai acontecer? Todo mundo vai se alegrar, entendeu? Ou seja, ela está sentindo alegria, ela está transmitindo alegria e ela está recebendo alegria. Então existe uma comunicação. Então existe todo esse processo aqui e existe aquele processo final que é a captação particular de cada um, que cada um vai sentir aqui. Ok? Beleza? Beleza. Avancemos. Agora a gente chega na parte de dicas e técnicas específicas. Vai querer fazer pausa ou não? Gravando. Beleza. Bom, a gente chegar nessa parte aqui então de dicas e técnicas específicas, vamos começar ela com uma oração. Eu acho que é importante esse momento. Vai fazer uma oração um pouco diferente, tá? Vamos lá. Bom, vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor, ok? Essa música é uma oração, um momento de uma entrega que a gente acaba fazendo. Eu acho que é muito importante esse momento.
Amém. Amém. Essa música de fato foi uma oração que uma irmã, ela escreveu essa oração e ela nos entregou. E aí nós vimos aquelas palavras e sentimos, né, no coração, vamos fazer uma música desta oração. E, de fato, passou a ser, pelo menos passou a ser a minha oração, né, meu momento de entrega para Deus e eis-me aqui. Né? Sou um pecador, sou falho, preciso muito de ti. Enfim, amém. Vamos continuar. Sistema respiratório, olha aí. Vamos falar de algo muito importante. Respiração. Reflete muito na voz quando a gente canta. Nós temos aqui algumas imagens e a literatura especializada, a gente conhece 4 tipos de respiração, certo? A primeira é a superior ou clavicular, ela acompanha a interiorização da cabeça e gera muita tensão no pescoço. Nota 0 para esse tipo de respiração, ela é totalmente inadequada para o uso da voz. É a do raio-x isso daí? Você sente? Isso. Tem gente que faz assim, ó. Tá vendo? Você tem elevação do tórax e anteriorização da cabeça. Certo? Então você está gerando muita tensão, que a gente chama de respiração alta. Tem essa outra aqui, também gera tensão aqui, também está errado, né? E você não está respirando de maneira plena, você está enchendo só uma partezinha dos pulmões. Então, vamos seguindo. A segunda é a torácica, privilegia a região do tórax, também não é adequada para o uso profissional da voz. Essa foi a segunda o segundo exemplo que eu dei. Beleza? Temos a terceira, essa é muito conhecida aí, tipo, a gente vai falar de aula de canto, lá o diafragma, né? Tem que usar o diafragma, tem que cantar com o diafragma e tal. Enfim, bem legal, né? Ela privilegia a região do diafragma e é conhecida pela elevação do abdômen. Então, você pode utilizar ela para o canto? Você pode, porque você não está gerando aquela tensão aqui em cima. Só que você não vai ter total controle da pressurização de ar que você precisa fazer. Você não tem total controle. Um dos lugares onde eu estudei enfatizava essa respiração aí. Exatamente. Mas eu tinha dificuldade, porque eu não me adequava a esse tipo de respiração. A próxima é a melhor. A respiração posto-diafragmática abdominal explora o preenchimento total dos pulmões. É conhecida pela expansão das costelas, dos intercostais, e também utiliza o abdômen para respirar. Okay? Então você tem então os intercostais. Quando você inspira, você tem a expansão lateral. E você não tem o abdômen indo para frente, né? Não, você tem ele entrando. Então você tem o normal, respirei. Então o abdômen vai para dentro e os intercostais se expandem. Então você tem esse tipo de movimento. Mas o diafragma, você contrai ele nesse momento? Não, o diafragma ele não está contraído. Você está aqui, ó. Automaticamente, quando você usa os intercostais, você vai ter esse movimento. Entendeu? Quer um exemplo? Simula um susto. Entendi. Automaticamente o teu corpo vai fazer isso. Então quando a gente fala de técnica vocal, a gente fala de aula de canto e técnica vocal, nada mais é do que despertar aquilo que todo mundo já tem, porque todo mundo nasceu com isso. Aí, então a gente volta na história do dom. Então é despertar aquele dom que Deus te deu. Que é o quê? Os movimentos corretos. Você vê um bebezinho dormindo, ele não dorme respirando. Não, ele está aqui, ó. Respiração corretíssima. Entendeu? Só que aí a pessoa vai crescendo, correria do dia a dia, enfim, várias outras situações, e o que acaba acontecendo? Entra os maus hábitos, né? E aí, esses maus hábitos, a gente acaba perdendo o que é essencial, né? Principalmente para o canto, então, mais essencial ainda. É uma questão de hábito, uma questão de sentir mesmo. Então, vocês estão sentados,
Vocês podem fazer esse exercício aqui, ó. Tá sentado na ponta da cadeira, colocar o cotovelo no joelho, assim, ó. Inspirar bem fundo. Vocês vão sentir os intercostais fazer isso aqui, ó. Abrir de uma maneira, vai expandir de uma maneira, vocês vão sentir o músculo correto que é utilizado para a respiração correta. Se inspirar bem, você vai sentir ele abrir. Esses são os músculos corretos para a respiração postdiafragmática abdominal. Ok? Certo. Vamos lá? E a gente entra na parte do aquecimento, né? Falando ainda na parte de técnicas e dicas. Qual que é a função do aquecimento? Né? A função primária do aquecimento é o seguinte, eu tenho uma carga para eu exercer, para eu fazer, né? Então eu preciso preparar o meu corpo para isso, para evitar as lesões. Então aquele amigo da balinha que não fazia o aquecimento teve lesões, né? Consequências de mau uso e também do não aquecimento. Então, ou seja, o objetivo funcional tem como objetivo o funcionamento mais dinâmico do organismo, aumenta a irrigação sanguínea, ou seja, melhora a circulação sanguínea, né, do corpo em si e na musculatura que vai ser utilizada. No caso, cantor, laringe, prega vocal e intercostais, né, então, os músculos que são mais utilizados para o canto. Os benefícios: maior qualidade, melhora os harmônicos, melhora a flexibilidade, melhora a projeção, melhora a articulação dos sons e deixa o trato vocal mais livre de tensões. Livre de tensões, mais qualidade vocal. Alguns exercícios específicos, e são os mais conhecidos, inclusive, para a questão falando de aquecimento, né? O S, que vai trabalhar mais a questão da respiração propriamente dita, né? Que é o tss, beleza? O TR, que é a vibração de língua. O BR, que é a vibração de lábios, né? E o humming, o boca chiusa, né? Que é boca fechada. Lógico que para cada um desses existe a maneira correta de se fazer, porque você não vai fazer nenhum desses exercícios sem inspirar corretamente, sem respirar corretamente, porque isso precisa ser feito da maneira correta. E não adianta eu fazer um TR, por exemplo, eu estou gerando tensão, eu não estou fazendo um aquecimento. Aquecimento não é hora do show, é aquecimento. Então, eu não vou fazer isso de uma maneira totalmente agressiva. Uma outra coisa é, o que eu vou cantar, né? Eu vou cantar uma música totalmente aguda, né? Beleza? E aí eu vou aquecer. Tá errado. Então eu preciso buscar as estruturas próximas daquilo que eu vou fazer na hora do jogo, na hora do show. Certo. Então, o que eu vou fazer na hora do espetáculo? É algo mais, beleza, então é isso aqui, ok, então eu vou aquecer nesta estrutura ou nesta linha de tonalidade. Beleza? Perfeito. Aí sim, só que de maneira reduzida, porque eu estou aquecendo apenas. Beleza? Dúvidas? Beleza, vamos lá. Ressonância. A gente já tinha falado um pouquinho dos 3 pontinhos de ressonância, né? A gente vai levar aqui uma dica, ou 2 dicas que são bem interessantes, né? Quando a gente fala da ressonância bucal, ou seja, mais oral, e a nasal, né? Que são um pouco mais anasalado. Beleza. Ressonância, lábios fechados, dentes separados, a língua relaxada, a respiração sempre pelo nariz. Amplia-se o espaço dentro da boca, esse é o famoso boca chiusa, ou humming, né? E faz o som nesse espaço dentro da boca com a letra M. Ou quando você vai produzir ou reproduzir um som com uma palavra que começa com a letra M, por exemplo, mãe, mãe, mãe. Vocês vão perceber que a letra M ela só é produzida ou reproduzida se vocês estiverem com os lábios fechados. E você pode mãe, 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 mãe. Então, conforme eu vou ampliando o espaço dentro da boca, vai causando um efeito diferente. Mas sempre com
a vogal M, que é o exemplo que eu estou utilizando aqui. Vocês vão sentir a vibração. Nós estamos falando mãe, mãe. Tá vendo? Então, a vibração está toda aqui, a ressonância está toda aqui. Então, se eu tomo e falo, a boca. Agora se eu falo, na, tá mais em cima. Na. Então, assim, muda um pouquinho. Quando a gente chega na parte da ressonância mais anasalada, a gente pode utilizar como exemplo a palavra navio. Navio. A vibração ela vai acontecer mais em cima e não mais aqui embaixo. Então, ou seja, é algo que eu posso explorar para melhorar os meus pontos de ressonância. Eu já vi pessoas falando que cantar de forma nasalada é errado. E aí? Depende do cantar em si, do que está se fazendo, ou cantar anasalada é errado? Você é um cantor erudito ou um cantor popular? Popular. Então, é quase isso. A resposta ela está correta, entendeu? Então assim, o cantor popular, teoricamente ele não tem limites, certo? Por quê? Porque ele é plástico, Certo. ok? Ele é plástico. Então ele pode explorar muita coisa. Por isso que eu fiz a pergunta. Eu respondi a pergunta dele com outra. Porque se ele é um cantor erudito não usa tanto assim, né? É mais oral, né? Então assim, tem essas características. Agora a gente está vindo então, respondeu a pergunta, é popular. Ok, então eu vou cantar a música inteira anasalada. Vai ficar legal? Dá errado? Não, mas vai ficar legal? Entende? Então aí é a questão da plasticidade vocal, entendeu? Então assim, beleza, eu quero cantar assim, ok, então, eis-me aqui, Senhor, não, tá tudo bem, tá errado? Não tá, entendeu? Mas tá legal? Né? Então, qual que é a qualidade disso? Então, peraí, eu preciso então buscar outras estruturas, né, para eu começar a moldar isso e tentar dar um sentido diferente para a emissão que eu estou fazendo, enfim, para a música que eu estou cantando, né? Enfim, então, e aí isso vai gerar uma característica, entende? Ou seja, tem que ser um uso consciente, como se fosse colocado no momento certo. Exatamente. Tem muitas pessoas que vêm, eu te conto, numa igreja, e aí ela tem uma oportunidade, e ela vai querer cantar. Certo. Só que aí o que acontece? Ela canta o hino a primeiro coro, estrofe, né? Normal. Só que quando chega no coro, o hino tá alto para ela não consegue cantar. Já viu isso acontecendo? Aí quando chega na estrofe, canta normal de novo. Canta, chega no coro, ela não consegue cantar, que ela chega a parar. E daí acaba forçando muito, né? Sim, exatamente. Isso aí pode ser uma consequência de que ela não tem o tônus muscular preparado para aquela música ainda, né? Ou ela não estudou o suficiente, não ensaiou bastante para poder falar assim, não, vai ficar legal, entendeu? Então assim, são consequências. Aí são consequências. Então assim, eu alcanço algumas notas, mas eu não alcançava essas notas. Mas eu tenho a necessidade de alcançar, então eu vou praticar até chegar nelas. Okay. Entende? Então assim, essa é a ideia, essa é a característica. Para isso eu preciso, de fato, gerar uma rotina de estudos. Então volta lá novamente, né? Imagina assim então o mapa do cantor. A gente tem um mapa da música e tem um mapa do cantor. Eu quero cantar a música tal, beleza. Para eu cantar essa música, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer esse exercício, isso, e vou para a música. Consegui cantar a música? Não, mas por quê? Tem esse ajuste específico aqui que não está fazendo, esse outro aqui também não precisa fazer. Então, vamos tentar montar alguma coisa aqui específica ou não. Às vezes, tipo, você já tem isso pronto, você já... Então, é só mudar isso? Tá bom.
Porque aí a grande questão é a seguinte, quando a gente fala de a plasticidade vocal, é justamente isso, entendeu? Tipo, eu tô cantando uma música, chegou no refrão, aí eu começo eu tô gerando uma tensão, ou seja, eu tô espremendo a laringe, tô apertando o meu aparelho fonador. Mas é por quê? Porque o refrão é mais forte? Não! Será que é isso? Né? Não, mas teoricamente, assim, na cabeça das pessoas é isso. Sim. Né? Então, teoricamente é isso. Tipo assim, o refrão é mais forte. Né? Então tá bom, o refrão é mais forte. Mas o sinônimo de o refrão ser mais forte, ou do refrão ter mais punch, vamos mudar a palavra, não é sinônimo de que eu tenho que fazer mais força. Entendeu? Então o cantar forte não é sinônimo de força. Até mesmo porque hoje a gente tem esse cara aqui que faz todo o trabalho pesado. Esse cara aqui. Então, ele faz todo o trabalho e eu não preciso me esforçar tanto para que o som seja reproduzido. Eu preciso dar sentido e deixar acontecer. Ok? Então, assim, aí é uma questão mesmo de fato disso, de percepção. Às vezes, respondendo ainda a sua dúvida, o fator da pessoa começar a forçar a ponto de parar, por exemplo, é porque ela não está se ouvindo bem. Então, ou seja, para a técnica vocal, existe 4 tipos de pressurização. E aí, isso falando de respiração, a gente volta um bloco. Que é o quê? A pressurização baixa, que é a pressurização subglótica, tem a pressurização mediana, que é a transglótica, pressurização alta, supraglótica. E a que complementa esses três tipos de supraglótica é a pressurização psicoacústica. É aquilo que te dá sentido, que faz você ouvir. Então, se vocês fizerem essa concha com a mão, vocês vão ouvir melhor a voz de vocês de uma outra maneira. Né? A gente pode relembrar aqui eu acho que era o Milionário, ou era o José Rico, eu não sei, que cantava com a mão assim. Aquele cara, o Zé Rico, né? Aquele cara, ele era um revolucionário, entendeu? Porque ele trabalhava com retorno online. Natural. Totalmente muito bom. Raiz, né? Raiz total. Né? E de voz, né? Diga-se de passagem. Enfim, né? Então é isso. Ele não tinha um controle, ou a pessoa não tem esse controle, esse domínio psicoacústico ainda, porque ela não sabe o tanto de pressão que ela está mandando. Ou seja, e dependendo da música, dependendo do ajuste que você está fazendo, você pode gerar muita pressão baixa, ou seja, empurrar muito ar, certo? E aí, dependendo do ajuste de filtro que você está fazendo aqui em cima, você está utilizando um ajuste mais achatado, que a gente chama de horn voices, né? Ele mais travadinho. O que acontece com aquele volume de ar que você mandou de baixo para cima? Ele vai bater e vai voltar. Aí você está mandando muito ar, esse ar que já bateu, ele já voltou. O que vai acontecer aqui nas cordas vocais? Vai aumentar a pressão e vai apertar. Aí a pessoa não vai conseguir chegar na nota, justamente por conta disso. Então ela pode ter até uma musculatura bem resolvida, pode, mas ela não controlou os níveis de pressurização. E aí não controlou isso, vai apertar. Apertou, é game over, aí não tem jeito. Aí ela vai parar, né? Porque o músculo não vai aguentar segurar. Beleza? Sim. Seguindo, interpretação. Essa parte é bem legal. A interpretação está na segunda etapa do mapa da canção. Eu falei do mapa do cantor e o mapa da canção, né? Então, ela nos ajuda a dar mais sentido e melhorar a qualidade da música cantada. Esse aspecto a interpretação é algo pessoal de cada um, né? É aquela ideia, eu quero cantar anasalado. É algo pessoal. Está errado? Não, não está errado. Está errado se você cantar anasalado gerando muita tensão, gerando da maneira errada. Aí sim está errado. Mas está cantando anasalado da maneira correta? Perfeito. Não está errado. Mas faz sentido para a interpretação? Não faz. Né? Então aí entra a resposta já então. Aí você vai começar a avaliar o que faz sentido, o que não faz sentido na música e tentar interpretar isso de uma maneira e tentar passar isso de uma maneira, né? Então existem vários sentidos aí, né?
Então, vamos lá. A primeira etapa de uma nota da música é o quê? É ler a letra. Eu preciso ler a letra. Eu vou cantar uma música, eu preciso ler a letra. É a primeira etapa, o básico que eu preciso fazer. Legal. Feito isso, eu preciso identificar qual que é o meu objetivo. Né? Então, o objetivo do eu lírico. Eu que canto, eu que quero me expressar através dessa música. Qual que é o meu objetivo com essa música? Então, eu preciso ter isso definido. Né? Hoje, quando eu fui dar aula, aí eu fui de Uber, né? E eu estava conversando com um motorista e ele é cristão também, e a gente conversava sobre a questão da liderança das mocidades, né? Que antigamente o líder e o regente da mocidade, eles faziam o quê? Vamos escolher um louvor para a mocidade. Aí o camarada pegava lá a Bíblia dele, ia, dobrava o joelho, orava, fazia um jejum, enfim, tinha toda aquela, vamos chamar de ritual, todo aquele trabalho, né? Para ir depois ia lá meditar na palavra e falar, esse é o louvor. Esse tem base bíblica. É isso, né? É interpretação. Sim. Entende? Tipo assim, isso faz sentido por quê? Porque ele fala assim, eu quero passar isso para a igreja. Porque existe um trabalho espiritual, que é algo que precisa acontecer no momento deste louvor. Sim. Hoje, eu acho que isso não acontece mais não. Caso tiver tocando na parada de sucesso aí, Ele vai ou lá aleatório. Ele vai lá no Spotify e procura e fala assim, quais são as 5 mais? Sim. Essas aqui, top. Enfim. 5 mais. Eu tô enfrentando uma dificuldade muito grande em relação a isso. Porque as músicas que mais fazem sucesso são as que são de, como que eu falo? São de autoajuda. Autoajuda. E essas são as que eu menos gosto que cante na igreja. Porque eu aprendi, nessa época, que o louvor tem que ser a Deus. Isso. Eu posso amar uma música, mas ela não é pro momento que eu cantar na minha casa. E esses dias tem uma música que eu falo, meu Deus, eu posso mudar de ministério. Em todo lugar que eu vou, em todo culto que eu vou, estar cantando a mesma música. Igual naquela época que você falava do Como Zaqueu. Hino nacional, né? É. Hino nacional. Era como Zaqueu, o sabor de Deus. O cara do ovo toca. Acho que ele falou assim, nossa, é tão tocado nas igrejas que eu vou jogar aqui, que vai Chegou a entender. vender ovo a roda. Tá em alta, né? Tá em alta. Tá em alta. Ele passa aqui, às vezes a gente tá no culto, ele passa aqui. Verdade. Aí então, seguindo, ele chega então, ó, quais meios ele usa para atingir o objetivo. Então, ou seja, eu preciso definir um objetivo com a música. E qual o meio que eu vou utilizar para atingir esse objetivo? Qual que é o meu objetivo? É passar uma mensagem? O meu objetivo é direto para o céu? Então existe muito isso, né? Tem gente que canta as músicas, por exemplo, que a irmã deu ali, de autoajuda. Faz melhor, né? Pô, mas peraí, Quer ajudar Deus? eu tô ajudando a Deus, cara. Ele precisa. É o famoso desabafo, né? Porque são algumas músicas que parecem um desabafo. É isso mesmo. Agora tem aquela música que de fato você tá, é uma entrega de uma mensagem, né? Ok, então você tem um papel a exercer, né? É o que a gente está dizendo aqui. Então, para isso, você precisa de fato definir qual que é o objetivo, qual que é o meu objetivo com essa música. Essa música, o meu objetivo é adorar a Deus, mas a letra está sendo destinada para Ele? Não está sendo destinada para Ele, então eu não vou adorar a Deus com essa música. O objetivo é outro, muda a situação, muda a história, né? Enfim, tente identificar na fala do eu lírico, eu cantor, né? 4 diferentes variedades linguísticas, regionais, estrangeiras, sociais, culturais, enfim. Diferentes características que a gente pode encontrar ou não. Tentar identificar isso. Como que a gente identifica isso? Ouvindo a música? Não. A gente identifica isso lendo a letra. Aqui eu estou falando de interpretação e aqui eu não estou falando ouça a música. Eu estou falando leia a letra. Né?
Uma coisa que acontece muito, e eu friso muito isso quando eu dou os workshops em igrejas, porque eu sei que isso acontece. Né? Eu sou cristão, eu vou para a igreja também, eu vejo. Enfim. Eu vou pra igreja. Não é verdade? Você vê muito. Né? Mocidade se reúne, né? A mocidade é sempre o foco, né? Mas não é só com a mocidade, as irmãs também isso acontece. Muito! Muito! Né? Vamos lá, irmãos, a regente está lá cheia da unção. Irmãs, o louvor é esse aqui, vamos lá, e não sei o que, não sei o que. Aí todo mundo senta, pá, pá, pá. Aí a irmã vai lá e coloca lá, dá um play, puf. Vamos ouvir, tá todo mundo com a folhinha na mão, né? Irmão, você tá lá? Mas, ler a letra, ninguém lê. Ou seja, não tem interpretação, não tem objetivo, não tem. Não existe. Aleluia. Não é verdade? Poxa vida, é verdade. Sabe, você vai e fala assim, caraca, mas o que está acontecendo? Né? Eu fui líder de mocidade por 1 ano. Imaginem o sofrimento. Sabe? Foi muito ruim para a mocidade. Foi muito ruim. Eu cheguei e falei, beleza, vamos lá. Aí, qual vai ser? O louvor vai ser esse aqui. Você não vai colocar, não, vocês vão ler. Vamos ler. O que você entendeu aí? Você, o que você entendeu? E você, o que você entendeu? E você? E você? E você? Mas isso é ensaio, lógico que é. Você está entendendo aqui o contexto do que está sendo dito e tal, para que você cante melhor. Você vai cantar aquilo que você não entende? Que mensagem que você vai passar? Para não ser jogado pra fora também, né? Lê na hora ali, canta na hora ali, não meditou, não sentiu, sabe? É igreja, é espiritual, é Deus, é respeito a Deus acima de tudo. Né? Então precisa ter, tem que ter esse momento. Enfim, vamos lá. E ultimamente, só um comentário que eu tenho percebido. Às vezes a gente está tão igual, você mesmo falou, a gente está tão preocupado, né? Com esses que estão nas paradas, a gente canta os hinos deles, que são os que mais fazem sucesso, só que rapidamente, no período de tempo, eles continuam na igreja? Às vezes não. A maioria, ó. Exato, é grande. Eu falo, meu Deus, a coisa tá feia, não? Vamos lá. Então, tente fazer uma ilustração da música, né? Tá lá a letra, tenta ilustrar, tenta desenhar, tenta criar uma imagem ali do que está sendo dito, do que está sendo escrito, enfim. Aí tem a conoide emocional. Nossa, palavra estranha, né? Exatamente. Vamos lá. Conoide é uma superfície gerada por uma reta, certo? Que se desloca paralelamente a outra, ou seja, a um plano, interceptando constantemente uma curva e uma segunda reta. E assim define o nosso dicionário brasileiro. Vocês entenderam alguma coisa? Estou tentando. Você quer me aprofundar, né? Eu também não. Uma curva e uma reta. Exatamente, um negócio muito louco. Mas é isso mesmo, vamos lá. Eu estudei também técnica vocal voz falada com o marido Carmen Bauer, ou seja, que Deus a tenha, a velhinha era fera. Professora da USP, deu aula na Argentina, enfim, América do Sul inteira, a velhinha rodou, né? E ela era muito focada na técnica vocal voz falada, focada mais pro teatro e novela, essas coisas, tá? Beleza. E existia muito dessa questão de você interpretar as coisas de duas maneiras, certo? Então a gente vai trazer isso para uma outra explicação então, que a gente chama de conoide emocional. A interpretação da música pode ser dividida entre dois planos, duas retas, ok? Sendo essas duas retas que elas se interligam através do indivíduo, ou seja, através do eu lírico, eu cantor, eu indivíduo, ok? Beleza. A primeira a gente chama de cartaz, né? Que é quando ele recebe ou ele reconhece uma descarga enorme de emoções e sentimentos. Essa é a primeira, né?
E a segunda é a gnórise, né? Que é um momento em que o personagem, então, ou seja, não sou eu, é o personagem da letra, né? Ele descobre informações sobre si próprio ou sobre outros personagens que são essenciais ali, lembrando que estamos falando de emoções aqui, né? Sentimentos, etc. Então, ou seja, eu tenho eu, cantor, e eu recebo uma descarga de emoções e sentimentos. Quando eu estou lendo, eu estou sentindo, eu estou... Nossa, né? Porque música nada mais é do que ritmo, harmonia e... Melodia. E o que mais? Ixi, Tem mais uma coisa importante. Sensação? Não, porque a gente está falando de letra, e letra é a poesia. Poesia. não ia acertar não. Né? Então, a resposta foi correta. Ritmo, harmonia, né? E melodia, está correto. Mas e o cantor? Ele não tem só esses três fatores. Ele tem a poesia também que agrega. Ele tem que amarrar isso. Né? Então, por isso que ele tem que ler a letra. E quando ele lê a poesia, ele recebe essa descarga de emoções e sentimentos. Né? Quando ele realmente lê e medita. Né? Isso é importante frisar. O salmista tem isso, né? Um sentimento. Sim. Ele, Deus, ele coloca ali, serve até hoje pra gente, né? Exatamente. Inspira. Aqui a gente tem uma música. Essa música ela foi escrita na década de 60 e é uma música em inglês, tá? E O Som do Silêncio, The Sound of Silence, foi escrita por Paul Simon. Isso. Né? Na época era Simon e Garfunkel, Garfunkel. né? Enfim. E aqui a gente tem uma explanação do que eu estou falando para vocês, ok? A gente pega a primeira estrofe, vamos lá. Olá, escuridão, minha velha amiga. Vim conversar com você outra vez porque uma visão surgiu mansamente, deixou suas sementes enquanto eu dormia. E a visão que foi plantada no meu cérebro ainda permanece dentro do som do silêncio. É profundo, né? De fato. Aí, a primeira estrofe, ela apresenta o cantor como tendo algum consolo relativo na tranquilidade que ele associa à escuridão, que está submersa dentro de um som ambíguo do silêncio. Ou seja, ele dormia e acordou à noite, de madrugada, enfim, aquele silêncio. Ou pode ser outra coisa, porque é ambíguo, então pode ser outra coisa. Então, percebam, vocês vão entender o que eu vou falar no próximo, o que eu tô querendo trazer aqui no próximo slide. E isso é família. Beleza. Segunda estrofe. Os sonhos atormentados, eu caminhei sozinho, as ruas estreitas de paralelepípedos sob a luz de um poste de rua, e levantei minha gola contra o frio e a umidade, quando os meus olhos foram apunhalados pelo brilho de uma luz de neon, que partiu a noite e tocou o som do silêncio. Algo aconteceu. Algo quebrou o silêncio. Alguma coisa quebrou aquele silêncio. Ok. A segunda estrofe tem o efeito de romper o silêncio com o flash de uma luz de neon, que deixa o cantor tocado pela ambiguidade duradoura do som do silêncio. Ou seja, alguma coisa cortou aquilo. Chamou a atenção dele. Né? Beleza. E na luz nua eu vi 10 mil pessoas ou mais, pessoas falando sem dizer. Olha que interessante, essa música foi escrita na década de 60, estamos em 2023. Pessoas falando sem dizer, pessoas ouvindo sem escutar, pessoas escrevendo canções de que vozes jamais compartilharam e ninguém ousava perturbar o som do silêncio. Olha só, nessa terceira estrofe, uma luz nua surge como uma visão de 10 mil pessoas, todas pessoas presas em suas próprias solidão, alienação, sem que nenhuma delas ousava perturbar o som do silêncio. Essa antítese aí pareceu certinho um texto de Isaías, do profeta Isaías. Para que tendo ouvidos não ouçam, tendo boca não falem. Essa... E é um cântico também.
Não é uma profecia, ela está em formato de cântico. Próxima estrofe. Legal. Legal. É um cântico. Tolos, eu disse, vocês não sabem? O silêncio cresce como um câncer. É um problema. Escutem-me, que talvez eu possa ensiná-los. Peguem meus braços, que talvez eu possa alcançá-los. Mas minhas palavras caíram como gotas silenciosas de chuva e ecoaram nos poços do silêncio. Ou seja, não foi ouvido. Né? Nessa estrofe, o cantor ele proclama em voz declarativa que o silêncio cresce como um câncer, ou seja, é um problema. Embora as palavras como silenciosas gotas de chuva caíam sem nunca serem ouvidas contra o problema em si. Ok. A última estrofe. E as pessoas se curvavam e rezavam para o Deus de Neon que elas criaram. Essa parte ela é importante. O que eu estou trazendo como interpretação, como parte interpretativa para essa letra. A placa mostrou o seu aviso, nas palavras que formava, e a placa dizia: as palavras dos profetas estão escritas nas paredes do metrô e nos corredores dos cortiços e são sussurradas ao som do silêncio. Na quinta estrofe, parece culminar com urgência, levantada pela voz declarativa na quarta estrofe, ou seja, é uma emenda aí, uma continuação da voz de urgência que ele aplica, né? Através do aparente triunfo do falso Deus Neon. Né? Então, ou seja, eu continuo alertando, eu continuo tentando alertar, eu não vou desistir. O falso Deus Neon só é desafiado quando uma placa avisa, ou seja, uma placa. Então, ou seja, não tem mais uma ação de voz acontecendo, é algo escrito. Né? Enfim, em paredes de metrô e nos cortiços, e ainda poderiam sussurrar sua verdade contra a forma recorrente e ambígua do som do silêncio. É profundo, triste, né? Sim. Exatamente, e dramático. Muito dramático, né? E aqui eu coloquei 3 figuras emblemáticas, inclusive. Nós temos então Simon Garfunkel, que é o próprio compositor da música, enfim, e eles cantam essa música de uma maneira. Nós temos o grupo Pentatonix, que cantam essa mesma música de outra maneira, e nós temos o David, que canta essa música de outra maneira, né? Então, a gente vai colocar um trechinho de cada um aqui para vocês tentarem ouvir e tentar identificar sentir isso, a maneira que eles cantam, a maneira que eles interpretam a música cantando. Ok? Só segura um minutinho. Seguro. Aqui.